Olá, alunos e alunas, boa noite. Hoje, na nossa aula de atualidades, realizaremos a correção da atividade avaliativa número 1, referente a esse bimestre, do conteúdo Raízes do Brasil, a construção histórica da nossa sociedade brasileira, em que trataremos dos elementos constitutivos que fazem parte da identidade do Brasil, elementos do passado tão presentes nos dias atuais. Vamos lá? Então, nós temos na questão número 1, durante as aulas foi frequentemente usado o adjetivo raízes, como forma de entender a nossa experiência histórica, ou seja, como foi a construção das instituições brasileiras, como o Estado. Assim, essa experiência civilizatória, ela é determinada, ela é marcada pelo que está escrito na letra A, por uma modernização conservadora, ou seja, cujos modelos e elementos do passado, principalmente aqueles ligados à nossa colonização, que se adaptaram e se enraizaram nas estruturas políticas e administrativas. Por isso que você fala que há uma modernização conservadora, uma modernização do ponto de vista econômico, mas com aspecto conservador, mantendo privilégios do passado, só que agora travestidos de direitos, principalmente de uma elite econômica. Na questão número 2, nós temos como enunciado: ao estudarmos a construção do Estado brasileiro, percebemos a forte manutenção das características clientelistas e corporativistas, ou seja, características de dependência e de privilégios de determinados grupos e classes sociais. Ou seja, você tem uma relação de poder de dependência, mas ao mesmo tempo de favorecimento de uma elite econômica ou de grupos e classes sociais que, pelo seu poder, passam a ter os seus privilégios atendidos. Ou seja, nessa questão, quais são as características que não fazem parte desse modelo? É óbvio que a letra B, pois é a única que fala da separação dos interesses. Gente, o Estado brasileiro não há separação de interesses individuais dos interesses públicos. Se você atende uma elite, significa que essa elite busca se beneficiar daquilo que é de todos para favorecer a si própria. Ou seja, ela se apropria do Estado, ela se apropria das instituições, ela elege representantes políticos para fazer valer os seus interesses privados sobre os interesses de uma maioria. Questão número 3, nós temos uma representação desse Estado corporativista. Um Estado que dá direitos, mas que na realidade busca acorrentar, busca controlar o poder de manifestação daqueles mais necessitados. Por quê? Porque se eles tomarem consciência do seu poder de mobilização, ameaçariam diretamente essa estrutura de poder. Então, você antecipa os direitos. Você dá os direitos criando uma relação de dependência, em que aquele que ofereceu ou permitiu essas conquistas sociais passa a ser visto como, por exemplo, Getúlio Vargas, o pai dos pobres, ou Lula, o pai do Bolsa Família, e assim por diante. Você cria uma relação personalista, pessoal, direta com o governante. Assim, a letra correta é a letra A. Ao mesmo tempo que garante benefícios, controla a ação reivindicatória, ou seja, a ação de reivindicação daqueles que precisam desses direitos. Então, veja, você dá antes da reivindicação, e assim você sempre cria uma relação de dependência entre aqueles que oferecem e aqueles que recebem tal benefício. É o uso político da miséria, é o uso político da pobreza, é o uso político das instituições e das desigualdades sociais para atender interesses daqueles que se querem manter no poder. A questão número 4, você tem uma charge que critica a forma como o poder público administra os seus recursos. Numa tendência clara ao nepotismo, nepotismo é o fenômeno de você empregar familiares no serviço público, e na corrupção. Ou seja, essa mostra, essa charge, ela nos revela o que diretamente? Ele revela uma ação patrimonialista,
Ou seja, aqueles que estão no poder, veem o poder, veem o dinheiro público que é de todos como um elemento seu individual, como seu patrimônio. Ao contrário, um patrimônio público, mas que, pela manipulação de uma elite política histórica, passa a atender interesses privados. Letra correta, letra D. E, por fim, nós temos uma charge que ilustra bem essa questão das raízes do Brasil, de elementos tão presentes, tão revelados numa sociedade que se construiu acima das desigualdades sociais. Ou seja, se você olhar essa charge, olhar aqui a legenda de corrupção, você vai ver que a letra correta a essa afirmação só poderia ser a letra A. A corrupção, os acordos, o toma lá da cá, o favorecimento privado, sempre excluindo ou deixando de lado a administração e a transparência pública. Então, nesse conjunto de questões, nós vemos características presentes na corrupção, presentes no patrimonialismo, ou seja, na apropriação do que é público pelo privado, na questão clientelista das relações de poder, de mando e de aceitação, e assim por diante. Muito obrigado, espero que vocês tenham lido bem nas questões. Qualquer dúvida sobre alguma dessas alternativas e suas respostas corretas, é só me chamar no privado. Por que isso? Não é que eu não queira atender vocês, mas é para que nós possamos organizar melhor o WhatsApp, priorizando aquilo que nós postamos, como vídeos, atividades e textos para serem lidos por vocês. Obrigado e até uma próxima postagem.